Você já parou para pensar no quanto um simples objeto pode guardar segredos que escapam aos olhos comuns? Não estou falando de relíquias empoeiradas ou de manuscritos raros escondidos em cofres. Estou falando de algo que cruza o seu caminho todos os dias, mas que, por costume, você deixou de enxergar como especial. Pense no instante em que você encara a si mesmo. Aquele reflexo que devolve seus traços, seus olhos, seus gestos. Para a maioria, é apenas um espelho. Para poucos, é um altar silencioso. Um portal escondido, tão discreto que se confunde com a rotina, mas capaz de revelar ou aprisionar destinos inteiros. O que vou compartilhar aqui é um dos rituais mais desafiadores já revelados, não porque seja complicado, mas porque exige coragem de enfrentar algo que muitos evitam: a própria verdade refletida. Ele foi chamado de proibido porque não é neutro. Ele não brinca, ele não finge. Ele devolve exatamente aquilo que você ousa declarar diante dele. E aqui mora o mistério. Se até hoje você repetiu frases como "não consigo", "nunca dá certo para mim", "o dinheiro nunca fica", saiba que já estava realizando um ritual, mesmo sem perceber. Só que não da abundância, e sim da escassez. Cada palavra que pronunciamos é uma semente. Algumas florescem em oportunidades, outras em bloqueios. Neste vídeo, você vai descobrir a chave que transforma essa dinâmica. Não é um amuleto, não é superstição. É um decreto de identidade. Um código capaz de alinhar sua mente e sua energia com a abundância que já existe, mas que permanece inacessível para aqueles que ainda se enxergam como mendigos diante da vida. Agora, eu preciso te dar uma advertência. O segredo que será revelado mais adiante neste vídeo não é para ser usado de forma leviana, porque uma vez que você o conhece, não pode mais voltar atrás. Você será chamado a assumir responsabilidade sobre cada palavra que profere diante de si mesmo. Por isso, eu te convido a permanecer comigo até o final desta jornada. Não pule etapas. Não procure apenas pela palavra em si, porque ela sem consciência não tem efeito. O verdadeiro poder nasce da preparação, da abertura, da decisão de atravessar o portal que o espelho representa. E antes de avançarmos, faço um pedido especial. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Mentes Sem Fronteiras e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Isso não é apenas um gesto digital, é um pacto coletivo de expansão. Quando você apoia e compartilha, você fortalece a energia que estamos prestes a ativar. Respire fundo, ajuste seu coração, porque a partir de agora, cada palavra que você ouvir pode mudar a forma como você se vê e, consequentemente, mudar tudo ao seu redor. Quando pensamos em portais, nossa mente logo viaja para imagens fantásticas. Passagens secretas em templos antigos, túneis escondidos em montanhas sagradas, livros misteriosos que se abrem para outros mundos. Mas a verdade é que o portal mais poderoso nunca esteve em lugares distantes. Ele esteve sempre ali, diante de nós, camuflado em algo tão comum que a maioria nem suspeita: o espelho. O espelho não foi feito apenas para refletir a aparência. Ele guarda a capacidade de refletir a identidade. E essa diferença é crucial. Enquanto o corpo muda, a identidade molda o destino. O reflexo que você vê não é apenas a soma dos traços do seu rosto, mas o símbolo vivo daquilo que você acredita ser. O espelho devolve, sem filtros, a história que você conta para si mesmo diariamente. Quantas vezes você já se olhou no espelho e deixou escapar frases silenciosas como: "Estou acabado", "Não sou suficiente", "Nada dá certo para mim"? Essas palavras não se perderam no ar. Elas foram decretos, contratos invisíveis assinados com a sua própria consciência. É como se cada olhar diante do espelho fosse uma audiência sagrada. Você é ao mesmo tempo juiz, testemunha e acusado. E cada sentença que pronuncia se grava no campo invisível da vida.
A maioria das pessoas não percebe que já vive dentro de um ritual. Só que em vez de usarem o espelho como um portal de abundância, acabam reforçando um portal de escassez. Sem saber, transformam o espelho em um cárcere. O que poderia ser uma ponte para a prosperidade se torna um ciclo de autossabotagem. Mas, e se você ousasse mudar o script? E se diante desse reflexo você passasse a liberar palavras que abrem portas em vez de fechá-las? O que aconteceria se o espelho, em vez de testemunhar a sua autocrítica, testemunhasse o seu decreto de abundância? Aqui está o ponto. O espelho é neutro. Ele não julga, não discute, não duvida. Ele apenas devolve o que você oferece. Se você lhe entrega palavras de limitação, ele confirma. Se você entrega decretos de poder, ele também confirma. Ele é como um oráculo silencioso, esperando que você decida qual identidade quer ativar. É por isso que tantas tradições espirituais de tempos e culturas diferentes associaram o reflexo à revelação da alma. Não é sobre vaidade, é sobre identidade. O espelho mostra mais do que olhos e pele. Ele revela crenças, vibrações e escolhas. Diante dele, você não pode se esconder de si mesmo. E aqui mora o segredo. Se o espelho é um portal, então cada palavra que você pronuncia diante dele é uma chave. Chaves que podem abrir portas invisíveis de abundância ou reforçar correntes de limitação. A decisão nunca esteve fora, sempre esteve em você. Então, ao longo desta jornada, eu quero que você comece a mudar a forma como olha para o espelho. A partir de agora, não o veja apenas como um objeto decorativo ou uma ferramenta prática. Veja-o como um portal vivo, como um altar secreto diante do qual você já vem realizando rituais todos os dias, consciente ou inconscientemente. A grande questão é, você tem usado esse altar para confirmar a sua escassez ou para despertar a sua herança de abundância? Se o espelho é o portal, a palavra é a chave que o abre. E aqui precisamos compreender algo profundo. As palavras nunca são apenas sons que escapam da boca. Elas são códigos, decretos, comandos vibracionais que moldam a realidade. Florence Scovel Shinn, uma das pioneiras em traduzir princípios espirituais para a linguagem prática do cotidiano, dizia: "A palavra é a sua varinha mágica." E essa frase guarda um mistério que muitos ignoram. Quando você pronuncia algo, você não apenas descreve uma situação, você a convoca. A palavra não é passiva, é criadora. Pense nisso. Ao longo da vida, quantas vezes você repetiu frases como "eu não consigo", "isso não é para mim", "tudo dá errado"? Cada vez que você soltou essas sentenças, foi como se tivesse assinado um contrato invisível, entregando sua assinatura em um pacto de escassez. O mais assustador é que esse contrato não precisa de testemunhas externas. O espelho já estava lá, registrando cada palavra, devolvendo para você a confirmação silenciosa daquilo que declarou. Por outro lado, imagine usar a mesma energia para decretar: "Eu sou digno, eu mereço abundância, a vida está sempre conspirando a meu favor." Essas frases, quando proferidas com intenção diante do espelho, funcionam como chaves que destrancam portas invisíveis. Não porque o vidro tenha algum poder em si, mas porque ele ativa em você a consciência de testemunha. Ao se ver declarar, sua mente recebe a mensagem como verdade concreta. É como plantar sementes. Cada palavra é lançada no solo invisível da sua consciência. Algumas germinam em insegurança, outras florescem em prosperidade. A colheita, inevitavelmente, vem. O problema é que muitos passam a vida reclamando da colheita sem perceber que foram eles mesmos que escolheram as sementes. Aqui está a revelação desconfortável. Você já é um mago da palavra. A diferença é que talvez esteja usando sua varinha mágica para reforçar limitações em vez de liberar bênçãos. Cada vez que se descreve como incapaz, azarado ou indigno, você está realizando um feitiço contra si mesmo.
e a cada repetição esse feitiço ganha mais força. Mas há uma boa notícia. A palavra também pode ser reprogramada. Assim como você pode ensinar a terra a florescer com novas sementes, você pode ensinar a sua mente a vibrar em uma nova frequência. O segredo está em assumir consciência e responsabilidade sobre aquilo que declara. O espelho, como vimos, é o portal, mas sem a palavra, ele permanece em silêncio. É a declaração que dá vida ao reflexo. É o decreto que faz o portal se abrir. Por isso Florence alertava: não subestime o que você fala, principalmente quando fala consigo mesmo. A partir de hoje, quero que você comece a perceber. Cada palavra é um feitiço. A questão não é se você acredita em mágica ou não. A mágica já está acontecendo. A única escolha é: você vai continuar lançando feitiços de escassez ou vai começar a liberar decretos de abundância? Durante séculos, mestres espirituais afirmaram que a palavra molda destinos. Mas hoje, a ciência começa a oferecer pistas que confirmam aquilo que antes era visto apenas como crença ou superstição. No nosso cérebro, existem células chamadas neurônios espelho. Descobertos por pesquisadores italianos, esses neurônios se ativam tanto quando realizamos uma ação, quanto quando observamos alguém realizando a mesma ação. Em outras palavras, quando você vê alguém sorrir, os seus neurônios espelho disparam como se você mesmo tivesse sorrido. Isso explica por que bocejos são contagiantes, por que sentimos empatia, e também por que o que vemos e ouvimos diante do espelho tem um impacto tão profundo. Agora imagine, quando você olha para si mesmo e declara uma frase de poder: eu recebo abundância, por exemplo, seu cérebro registra não como uma imaginação distante, mas como uma experiência concreta. A mente não diferencia o que é vivenciado no corpo físico do que é testemunhado no reflexo. Esse é o chamado hack biológico da consciência. Você planta novas trilhas neurais cada vez que se encara e reafirma uma verdade diferente. Mas não é só biologia. O misticismo sempre nos contou essa mesma história, apenas em outra linguagem. No Egito Antigo, acreditava-se que conhecer o nome verdadeiro de algo era ter domínio sobre a sua essência. Entre os gregos, as palavras mágicas eram portas para reinos invisíveis. Nas escrituras bíblicas encontramos a máxima: seja feito conforme a tua palavra. E na Cabala, as letras e os sons são considerados blocos de construção da realidade. Percebe a ponte? A ciência moderna descreve neurônios, química cerebral e plasticidade neural. As tradições antigas falavam em decretos, mantras, encantamentos. No fundo, ambas apontam para o mesmo princípio. O que você afirma com convicção transforma a sua experiência de vida. E é aqui que o espelho entra como catalisador. Porque não basta pensar em silêncio. Não basta desejar com o coração. O espelho exige que você declare em voz alta, que se veja, que se ouça, que se confronte. É o encontro da biologia com o misticismo. O reflexo aciona os neurônios espelho, e a palavra ecoa no campo invisível. O mais fascinante é perceber que não há contradição. O que chamamos de espiritualidade e o que chamamos de ciência são apenas duas linguagens descrevendo o mesmo fenômeno. Uma diz: decretos moldam o destino. A outra explica: as palavras remodelam conexões neurais. Ambas confirmam: a palavra tem poder. E talvez agora você comece a entender por que esse ritual é tão delicado. Não estamos falando de repetir frases vazias como um papagaio. Estamos falando de reposicionar identidade, reprogramar mente e acionar leis universais que não falham. Por isso, prepare-se, porque quanto mais fundo avançarmos, mais claro ficará que este não é apenas um ritual de prosperidade. É um pacto entre ciência e misticismo, razão e mistério, corpo e espírito. E quando essas forças se unem, o portal do espelho começa a se abrir diante de você.
Quando algo recebe o título de proibido, é natural que a curiosidade aumente. O ser humano sempre quis atravessar fronteiras, tocar o que estava escondido, experimentar o que foi vetado. Mas existe uma razão para que certos segredos sejam guardados. Nem sempre o perigo está no conhecimento em si, mas no uso que fazemos dele. É exatamente esse o caso do ritual do espelho. Ele não é perigoso porque invoca forças sombrias, nem porque abre portas ocultas para entidades invisíveis. Ele é considerado arriscado porque confronta a pessoa com um poder que ela quase nunca aprendeu a manejar: o poder da própria palavra, refletida de volta pela consciência. Pense no fogo. Em mãos inexperientes, ele destrói, devora, consome. Mas, quando usado com responsabilidade, aquece, ilumina e transforma a vida. A palavra diante do espelho funciona da mesma forma. Ela não é neutra. Cada frase lançada se torna um contrato. E contratos não se desfazem facilmente. O que a maioria não percebe é que já está assinando contratos invisíveis todos os dias. Cada vez que você se olha e pensa: não sou capaz, não tenho sorte, isso não é para mim, você reforça cláusulas de escassez que aprisionam a sua vida em repetições dolorosas. Esses decretos silenciosos funcionam como correntes invisíveis, impedindo que você acesse a abundância que já existe ao seu redor. É por isso que Florence Scovel Shinn, ao transmitir esse ensinamento, sempre advertia: cuidado com o que você declara diante do espelho, porque será feito conforme a sua palavra. Não se trata de superstição, mas de responsabilidade espiritual. E aqui está o ponto delicado. Se você ousar praticar esse ritual apenas por ganância, para obter vantagens superficiais, para acumular sem partilhar, o efeito pode se voltar contra você. Porque o espelho não reflete apenas desejos. Ele reflete intenções. A abundância em desequilíbrio apodrece como água parada. O que era bênção vira peso. O que era luz se transforma em sombra. O ritual foi chamado de proibido, justamente porque exige maturidade. Ele obriga você a olhar para dentro e assumir que a sua vida é, em grande parte, resultado dos decretos que tem feito, consciente ou inconscientemente. Não há espaço para a posição de vítima diante do espelho. Ele devolve com precisão aquilo que você entrega. E talvez seja exatamente isso que assusta tanta gente, porque é mais fácil culpar o destino, a sorte, o governo, a família ou as circunstâncias. Difícil é assumir: fui eu que repeti palavras de escassez e criei meu próprio cárcere. Mais difícil ainda é encarar o reflexo e escolher: a partir de hoje declaro abundância. Esse é o risco, mas também a dádiva. O ritual não é brinquedo. Ele é ferramenta de criação. E como toda ferramenta poderosa, exige responsabilidade. Por isso, antes de revelar a senha que abre o portal, você precisa refletir: está pronto para lidar com o reflexo daquilo que declara? Nada desperta mais fé do que ver exemplos reais de pessoas comuns que ousaram atravessar o portal. É fácil pensar que tudo isso é teoria bonita, metáfora espiritual ou discurso motivacional. Mas quando você conhece histórias de quem aplicou o ritual e colheu resultados palpáveis, a dúvida começa a se dissolver. Vou compartilhar alguns relatos que se tornaram como tochas acesas nesse caminho. Havia uma jovem chamada Helena. Endividada até o pescoço, ela carregava a sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo. Ao conhecer o ritual do espelho, decidiu se dar uma última chance. Durante 3 semanas, encarou seu reflexo todas as manhãs e pronunciou: eu recebo prosperidade. Eu recebo libertação financeira. No início, a voz tremia. Parecia mentira. Mas com o tempo, sua postura mudou. Sua energia mudou. No 22º dia, recebeu uma ligação inesperada. Um antigo processo judicial, que ela nem lembrava mais, havia sido concluído,
liberando um valor suficiente para quitar todas as suas dívidas. Coincidência? Ou contrato invisível se manifestando? Outro caso é o de Rafael. Ele estava desempregado há meses, sem perspectiva. Todos os dias se olhava no espelho e via apenas um fracassado. Quando ouviu falar do decreto proibido, decidiu testar. Por 7 dias seguidos, afirmou diante do reflexo: "Eu recebo o trabalho ideal, em harmonia com meu propósito." No 8º dia, um amigo distante, com quem não falava há anos, o procurou para oferecer uma vaga em sua empresa. E ainda há a história de Teresa, uma mulher que lutava contra uma enfermidade crônica. Cansada de remédios e de diagnósticos negativos, decidiu adaptar o ritual. Todos os dias, olhando nos próprios olhos, afirmava: "Eu recebo saúde perfeita. Eu recebo a cura que já está em mim." 3 meses depois, os exames começaram a mostrar melhoras que surpreenderam até os médicos. Teresa dizia que não foi apenas o corpo que reagiu, mas a alma que despertou. Histórias como essas não são mitos isolados. São sinais de que o espelho, quando usado com intenção, não apenas reflete. Ele responde. O decreto se torna vivo, cria movimento, atrai conexões, inspira atitudes diferentes. E talvez você esteja se perguntando: mas isso não é só coincidência? Não é apenas um efeito psicológico? Pense bem. Mesmo que fosse apenas psicológico, já seria extraordinário. Mas o que vemos é que vai além da mente. As circunstâncias externas começam a se alinhar de forma quase coreografada, como se a vida estivesse esperando apenas um comando claro para abrir as portas que antes pareciam fechadas. Essas histórias são lembretes de que não se trata apenas de palavras soltas no ar. Trata-se de decretos que moldam identidades, identidades que moldam escolhas e escolhas que abrem caminhos. O espelho não inventa milagres. Ele apenas amplifica aquilo que você ousa declarar. Diante do espelho, não existem máscaras. Não importa o sorriso que você exibe para o mundo ou o personagem que você representa em público. Ali, na solidão do reflexo, só restam 2 possibilidades. Você pode se enxergar como um mendigo ou como um herdeiro. O mendigo é aquele que implora. Ele olha para si mesmo e pede. Pede amor, pede sorte, pede dinheiro, pede reconhecimento. Mas cada pedido reforça a ausência. É como se a vida, ouvindo o clamor, respondesse: se você pede, é porque ainda não tem. O mendigo nunca se vê completo. Vive na expectativa de um futuro que nunca chega. Sua postura é curvada, sua voz é de súplica, sua identidade é de carência. Já o herdeiro não pede, não implora, não negocia com a vida. O herdeiro sabe que a abundância já lhe pertence. Ele não precisa suplicar por luz, porque reconhece que o sol já brilha para ele. Ele não espera a permissão do destino, porque sabe que sua herança é parte da ordem natural. O herdeiro declara, afirma, recebe. Sua postura é ereta, sua voz é firme, sua identidade é de plenitude. Essa é a batalha silenciosa que acontece diante do espelho todos os dias. Você pode se posicionar como mendigo, reforçando a falta, ou como herdeiro, despertando para o que já existe. O espelho, como portal neutro, apenas confirma a identidade que você escolhe. O mais trágico é que muitas pessoas passam a vida inteira diante do espelho como mendigos espirituais. Elas se enxergam apenas pelas falhas, pelas perdas, pelos fracassos. Repetem mentalmente: não sou bom o bastante, não mereço, não consigo. E sem perceber, assinam contratos invisíveis que perpetuam a escassez. Mas quando alguém tem a coragem de se ver como herdeiro, algo muda imediatamente. Não porque o universo decide de repente ser mais generoso, mas porque a consciência muda a frequência daquilo que atrai. O herdeiro não vive na espera. Ele vive no agora. Ele não deseja, ele recebe. Essa diferença parece pequena, mas é um divisor de águas. O mendigo implora pelo que não tem. O herdeiro assume o que já é dele por direito divino.
E aqui está o desafio. Qual dessas identidades você tem assumido diante do espelho? A de mendigo, sempre à espera de algo externo, ou a de herdeiro, que declara a abundância como sua herança natural? Se você deseja aprofundar esse caminho e aprender, passo a passo, como alinhar a sua identidade com a abundância universal, eu te convido a conhecer o e-book A Chave da Riqueza e da Abundância. Ele foi criado para ser mais do que leitura. É um guia prático, cheio de exercícios, decretos e estratégias que vão te ajudar a romper contratos de escassez e ativar a mentalidade do herdeiro. O link está nos comentários fixados deste vídeo. Respire fundo, olhe para si mesmo e escolha. Porque só você pode decidir, mendigo ou herdeiro. Até aqui falamos do espelho como portal, da palavra como chave e da escolha entre ser mendigo ou herdeiro. Mas existe um ponto em que tudo isso se concentra: a senha proibida. A palavra que foi mantida em segredo não porque fosse inacessível, mas porque poucos estavam preparados para suportar a responsabilidade que ela traz. Antes de revelar, preciso que você compreenda algo essencial. Palavras não são neutras. Quando pronunciadas diante do espelho, elas se tornam decretos que ecoam no campo invisível da vida. Cada sílaba lançada é uma semente, e como toda semente, ela germina. Pode ser em abundância, pode ser em escassez. A escolha é sempre sua. É por isso que essa prática foi chamada de arriscada. Muitos queriam usá-la como um feitiço rápido para obter ganhos imediatos, esquecendo-se de que o espelho não obedece apenas a desejos superficiais. Ele reflete identidades. Ele responde àquilo que você realmente acredita ser. E então surge a pergunta: qual é a senha? Qual é o decreto proibido que abre as comportas da abundância? Essa palavra é simples, curta, mas carrega um peso imenso. Não é quero, não é peço, não é espero. Essas palavras ainda carregam ausência, ainda reforçam a distância entre você e o que deseja. A senha é: recebo. Pare por um instante e sinta o impacto. Diga em silêncio dentro de você: recebo. Percebe como muda? Ao dizer peço, você reforça que ainda não tem. Ao dizer desejo, projeta para um futuro incerto. Mas quando afirma recebo, você assume a identidade do herdeiro. Você não está mais implorando por migalhas do destino. Você está aceitando aquilo que já lhe pertence por direito natural. Essa é a diferença entre viver como mendigo ou como herdeiro. O mendigo pede, o herdeiro recebe. E é exatamente diante do espelho que essa palavra ganha força. Porque ao declarar eu recebo, olhando nos seus próprios olhos, você não está apenas falando consigo mesmo, está assinando um contrato invisível diante do universo. Está afirmando que já se posiciona como quem possui, como quem acolhe, como quem está pronto. É por isso que Florence Scovel Shinn dizia que essa prática podia transformar vidas em pouco tempo. Porque recebo não é uma palavra vazia. É um decreto de identidade. É o rompimento com contratos antigos de falta e o início de uma nova história de abundância. Agora pergunte a si mesmo: você tem coragem de pronunciar essa palavra diante do espelho e sustentar a responsabilidade que ela exige? Porque o portal está pronto. O altar está diante de você. A chave já foi revelada. A escolha é sua. Quando você pronuncia a palavra recebo, não está apenas dizendo uma frase bonita. Está acionando engrenagens invisíveis em vários níveis da sua existência. É por isso que esse decreto é tão poderoso. Ele não atua apenas no campo espiritual, mas também na sua mente, no seu corpo e até na sua postura diante do mundo. No nível biológico, algo fascinante acontece. Como vimos, os neurônios espelho entram em ação. Eles registram a cena como realidade. Ao ver o próprio reflexo dizendo com convicção: eu recebo prosperidade, eu recebo saúde, eu recebo amor,
Seu cérebro entende que aquilo já está acontecendo. Não existe diferença entre imaginar e vivenciar quando o reflexo confirma o decreto. Isso significa que seu corpo começa a reagir. A voz ganha firmeza, a respiração se aprofunda, a postura se expande. Você literalmente encarna a identidade de alguém que já possui. No nível psicológico, a mudança é ainda mais evidente. O mendigo vive na ansiedade do "será que um dia vai dar certo?" O herdeiro vive na segurança do "eu já tenho". Essa simples inversão reduz o medo, dissolve a dúvida e cria um estado interno de confiança. É como sair de uma sala escura e entrar em um ambiente iluminado. De repente, as coisas parecem possíveis, o caminho se mostra, as soluções aparecem. E no nível espiritual, o impacto é ainda mais profundo. Recebo não é apenas um verbo, é uma posição de fé. Quando você diz essa palavra diante do espelho, você não está mais implorando ao universo, está aceitando o que já foi preparado para você. É como abrir as mãos depois de anos de punhos fechados. É como destrancar o coração depois de tanto tempo guardando dor e desconfiança. Você passa a viver não como alguém que deseja, mas como alguém que acolhe. E os resultados começam a aparecer. Há relatos de pessoas que viram dívidas serem resolvidas, empregos surgirem, relacionamentos serem restaurados. Mas o mais importante não é o resultado externo, e sim a transformação interna. Porque quando você diz "recebo", você rasga contratos invisíveis de escassez que vinha assinando ao longo da vida e passa a firmar novos acordos de abundância, de saúde, de harmonia. Veja, não é uma palavra mágica que funciona por si só. O segredo não está na sílaba, mas na identidade que ela desperta. Recebo é como um código que ativa memórias antigas da sua alma, memórias de que você sempre foi herdeiro de algo maior. E aqui está o detalhe que poucos percebem. Não basta repetir mecanicamente. É preciso declarar com presença, olhar nos próprios olhos, sentir a vibração atravessando seu corpo. Porque nesse momento você não está apenas falando, está selando um contrato diante do espelho da vida. Então, da próxima vez que você se encarar, não se limite a dizer, declare, sinta, incorpore, porque recebo não é só um verbo, é uma identidade. Um dos maiores riscos quando falamos em prosperidade é acreditar que abundância significa apenas dinheiro. Essa é uma visão limitada, que reduz o sagrado a números em uma conta bancária. O verdadeiro sentido da abundância vai muito além disso. Trata-se de viver em harmonia com o fluxo da vida. Florence Scovel Shinn sempre insistia nesse ponto. A abundância em desequilíbrio não é bênção, é peso. Assim como um rio represado começa a apodrecer, quando alguém tenta acumular só para si, cria estagnação. O que era para ser fonte de vida se transforma em águas paradas, carregadas de medo, egoísmo e solidão. Mas quando a abundância flui em harmonia, ela se multiplica. É como o rio que segue seu curso. Ele não retém, mas nunca deixa de ser abastecido. Quanto mais reparte suas águas, mais forte se mantém. Essa é a essência da prosperidade verdadeira. Não é estagnação, é movimento. E aqui está uma advertência importante. Se você se aproxima do ritual do espelho com a intenção de manipular, de tomar vantagem sobre outros, ou de usar esse poder de forma egoísta, cedo ou tarde o reflexo cobra o preço. Porque o espelho não devolve apenas palavras, ele devolve intenções. Se a motivação é apenas ganância, o resultado será desequilíbrio. O decreto "recebo" não deve ser entendido como uma ordem para o universo se curvar aos seus caprichos. Ele é, acima de tudo, um alinhamento. Uma forma de sintonizar sua identidade com a herança universal que está disponível para todos. Ao declarar, "recebo abundância", você está dizendo também, eu aceito viver em harmonia com o fluxo da vida. Eu permito que a prosperidade me atravesse, mas também alcance outros através de mim.
E é exatamente esse detalhe que abre portas maiores. Quando você deseja prosperar, não apenas para si, mas para que sua prosperidade se transforme em bênção para outros, o universo responde de forma mais rápida, mais intensa e mais duradoura. Porque você se torna parte de uma corrente que multiplica. É por isso que tantas tradições espirituais alertam. Cuidado com o uso egoísta do poder. Um decreto feito em desequilíbrio pode trazer consequências indesejadas. Já um decreto feito em harmonia gera frutos em todas as áreas, não apenas no dinheiro, mas na saúde, nos relacionamentos, na clareza de propósito e na paz interior. O ritual proibido do espelho, portanto, não é um feitiço de enriquecimento instantâneo. É uma prática de reconexão com a ordem natural da abundância. Uma oportunidade de abandonar a mentalidade de mendigo, não apenas para ter mais, mas para viver como herdeiro consciente de que tudo o que recebe deve fluir de volta em generosidade, gratidão e contribuição. Esse é o verdadeiro segredo. Abundância sem harmonia é peso. Abundância em harmonia é legado. Até aqui, você já entendeu que o espelho é o portal, que a palavra é a chave, e que recebo é o decreto capaz de transformar sua identidade. Mas existe um modo de intensificar esse processo, de consolidar essa nova frequência de forma mais rápida e profunda. Florence Scovel Shinn chamava isso de a técnica dos 7 dias. O princípio é simples, mas a experiência é poderosa. Durante 7 dias consecutivos, escolha um decreto específico ligado àquilo que deseja ativar em sua vida. Pode ser: eu recebo prosperidade em harmonia, eu recebo saúde perfeita, ou eu recebo relacionamentos cheios de amor e respeito. O importante é que a frase seja clara, direta, e que você consiga pronunciá-la com firmeza. O ritual consiste em se colocar diante do espelho, olhar profundamente nos próprios olhos e repetir o decreto diariamente, durante 7 dias seguidos. Não é apenas falar. É declarar, como quem assina um contrato. É pronunciar cada palavra com consciência de que está registrando um pacto invisível. E há um detalhe simbólico que potencializa o processo. Ao final do 7º dia, escreva o decreto em um papel. Em seguida, queime-o em um recipiente seguro, observando as chamas consumirem as palavras físicas, enquanto no invisível, elas permanecem registradas. Esse ato representa a entrega. É como dizer: eu já assinei o contrato, agora libero para que o universo faça sua parte. Muitos que praticaram essa técnica relataram mudanças impressionantes, não apenas no campo material, mas também no emocional e no espiritual. Pessoas que antes carregavam dúvidas começaram a sentir uma confiança inexplicável. O que parecia distante começou a se aproximar em forma de oportunidades, encontros inesperados, ideias novas. É como se o véu da distração fosse retirado e, de repente, o caminho estivesse mais visível. Você pode estar se perguntando: mas por que 7 dias? Por que não 3 ou 21? O número 7 sempre foi considerado sagrado em várias tradições. Representa ciclo, conclusão, perfeição. 7 dias da criação, 7 notas musicais, 7 cores no arco-íris. O 7 é símbolo de totalidade. Ao repetir o decreto por esse período, você cria um ciclo fechado, uma espécie de pacto completo com a abundância. E não se engane. O efeito não está na chama que consome o papel ou no número 7 em si, mas na consistência e na intenção. O que realmente transforma é a coragem de se encarar por vários dias seguidos, rompendo velhos contratos de escassez e reafirmando, vez após vez, a identidade de herdeiro. Essa prática é simples, mas exige disciplina. 7 dias parecem poucos, mas são suficientes para abalar estruturas antigas e abrir espaço para uma nova consciência. Quem experimenta, dificilmente volta a ser o mesmo.
Então, se você deseja testar o poder do decreto proibido de forma intensiva, o desafio está lançado. 7 dias diante do espelho, 7 dias declarando: eu recebo. E ao final, um contrato invisível selado entre você e a abundância. Imagine por um instante que a vida é um grande livro. Só que esse livro não é escrito com tinta, nem guardado em bibliotecas. Ele é redigido em páginas invisíveis, e a caneta que o escreve é a sua própria palavra. Cada frase que você solta no ar se grava nesse livro silencioso, e mais cedo ou mais tarde, a realidade começa a refletir o que você escreveu. Esse é o conceito do contrato invisível. Um pacto que você assina sem perceber, todas as vezes que se declara diante do espelho. Não há testemunhas externas, não há advogados, não há tribunal. Há apenas você, sua voz e o reflexo que confirma. Quando alguém se olha e diz: não consigo, não mereço, não é para mim, está assinando um contrato de escassez. Esse contrato não precisa de carimbo, porque o espelho já valida a declaração. É como se o universo dissesse: assim seja. E a vida obediente responde com circunstâncias que confirmam a cláusula da falta. Por outro lado, quando alguém se encara e declara: eu recebo abundância, eu recebo saúde, eu recebo amor em harmonia, assina um contrato de plenitude. Esse pacto também é invisível, mas não menos real. Ele abre portas, cria conexões, desperta oportunidades. O universo novamente responde: assim seja. E é aqui que mora a grande virada de consciência. Muitas pessoas passam anos esperando que contratos externos, como empregos, heranças ou documentos, definam seu destino. Mas a verdade é que os contratos mais poderosos não são assinados em papel. São assinados no invisível diante do espelho, pela autoridade da sua palavra. O ritual proibido nada mais é do que a tomada de consciência sobre esse processo que já está acontecendo todos os dias. Porque, goste ou não, você já vem assinando contratos invisíveis desde a infância. Cada crítica que aceitou, cada rótulo que repetiu, cada frase de limitação que internalizou, foi registrada como uma cláusula nesse livro invisível. A boa notícia é que nenhum contrato é eterno. O espelho dá a chance de rasgar aqueles que não servem mais e de assinar novos. Cada vez que você declara: eu recebo, está na prática rescindindo pactos de escassez e registrando pactos de abundância. Por isso, essa prática não deve ser encarada como brincadeira ou fórmula rápida de sorte. É um rito de reescrita da própria história. É a oportunidade de parar de viver sob contratos herdados de gerações passadas, como crenças de pobreza, de doença ou de fracasso, e começar a escrever novos capítulos de prosperidade, saúde e plenitude. O espelho é o altar. A palavra é a assinatura. O contrato é invisível, mas os resultados serão visíveis. A pergunta é: quais contratos você tem assinado ultimamente? Chegamos a um ponto da jornada em que o conhecimento já não basta. Você já entendeu que o espelho é um portal, que a palavra é a chave e que recebo é o decreto capaz de mudar sua identidade. Mas agora surge o verdadeiro desafio. Você está disposto a escolher? É aqui que muitos tropeçam, porque a mente do mendigo sempre encontra desculpas para adiar. Ela sussurra: e se não funcionar? E se eu não estiver pronto? E se eu tentar e falhar? São perguntas que parecem racionais, mas que escondem um único objetivo: manter você preso ao contrato antigo da escassez. A verdade é que ninguém está completamente pronto. A prontidão se constrói no caminho. Não é sobre esperar ter fé perfeita, confiança inabalável ou condições ideais. É sobre dar o primeiro passo mesmo com dúvidas, mesmo com receios. É justamente ao se encarar no espelho e declarar: recebo, que a confiança começa a nascer. O desafio é simples de explicar, mas profundo de viver.
abandonar a identidade de mendigo. E essa identidade é traiçoeira, porque não se manifesta apenas na falta de dinheiro. Ela aparece na forma como você se enxerga, nas vezes em que aceita menos do que merece, nos momentos em que abaixa a cabeça, nas palavras em que reforça a limitação. O mendigo não está apenas na rua pedindo moedas. Ele também habita dentro de pessoas que se conformam com migalhas emocionais, espirituais ou financeiras. Assumir a identidade de herdeiro, por outro lado, é um ato de coragem. É olhar para o reflexo e dizer: eu não espero mais, eu não imploro mais, eu recebo agora. É erguer a cabeça e caminhar como quem já possui. É aceitar que a vida não é uma loteria cruel, mas um legado disponível para quem se reconhece digno de recebê-lo. Esse é o momento da escolha. Você pode continuar repetindo frases de falta e renovando contratos de escassez, ou pode ousar declarar a palavra proibida e atravessar o portal da abundância. E aqui está uma revelação importante. Não escolher também é uma escolha. Porque o espelho não é neutro. Se você se cala, se você evita, se você adia, o reflexo continua confirmando a identidade que você carrega hoje. Só quando você decide se posicionar é que algo realmente muda. Portanto, pergunte-se agora: quem você é diante do espelho? Um mendigo espiritual sempre implorando por permissão para viver? Ou um herdeiro consciente que declara sua herança e caminha em direção à plenitude? O portal já está aberto. O altar está diante de você. A chave já foi revelada. A questão que resta é: você terá coragem de atravessar? Chegamos ao fim desta jornada. E talvez dentro de você, algo já tenha mudado. Porque quando a consciência desperta, não é possível voltar a dormir do mesmo jeito. Agora você sabe que o espelho não é apenas um objeto frio pendurado na parede. Ele é um altar silencioso, esperando pelas palavras que você ousa declarar. E a palavra foi revelada. Recebo. Simples, curta, mas poderosa o suficiente para separar quem vive implorando por migalhas de quem decide assumir sua herança. Não se trata de sorte, não se trata de fórmulas mágicas. Trata-se de identidade. Porque a vida não responde ao que você deseja, ela responde ao que você acredita ser. A partir de hoje, cada vez que você se olhar no espelho, terá uma escolha. Pode continuar como mendigo, repetindo frases de escassez que reforçam contratos invisíveis de limitação. Ou pode se posicionar como herdeiro, levantar a cabeça, olhar nos próprios olhos e declarar com firmeza: eu recebo abundância. Eu recebo saúde. Eu recebo amor em harmonia. Eu recebo o melhor da vida, porque já me pertence. Esse é o momento de rasgar contratos antigos e assinar novos. Esse é o instante em que o portal está diante de você, pronto para ser atravessado. E ninguém pode fazer isso em seu lugar. Nem eu, nem Florence, nem qualquer mestre. Só você, diante do seu reflexo, pode dar esse passo. E eu te convido a selar esse pacto agora mesmo. Não deixe apenas no campo do pensamento. Declare publicamente. Escreva nos comentários abaixo uma única palavra: recebo. Esse gesto simples não é apenas interação digital. É um ritual público de identidade. É como gravar em pedra sua decisão de atravessar o portal da abundância. E cada vez que alguém escreve essa palavra, a energia coletiva se fortalece, criando uma corrente de prosperidade que se espalha. E se você deseja levar esse caminho ainda mais fundo, não pare por aqui. O vídeo termina, mas a jornada continua. Foi por isso que criamos o e-book A Chave da Riqueza e da Abundância. Nele, você encontrará práticas guiadas, decretos diários, exercícios de reprogramação e estratégias espirituais e mentais para manter viva essa nova identidade de herdeiro. O link está fixado nos comentários. Esse é o próximo passo para não apenas experimentar um momento de abundância,
mas para consolidar uma vida inteira nela. Respire fundo e sinta. O portal está aberto. A chave já está em suas mãos. O espelho está pronto para testemunhar a sua decisão. Agora só falta você. Quem você escolhe ser diante do espelho? Mendigo ou herdeiro? Se a sua resposta é clara, declare com coragem: recebo, porque a vida já está pronta para confirmar a sua palavra. Se essa jornada fez sentido para você, não deixe isso morrer aqui. Curta o vídeo para ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas. Compartilhe com alguém que busca autoconhecimento e abundância para a própria vida. E se inscreva no canal Mentes Sem Fronteiras, porque aqui, cada vídeo é uma ponte entre quem você é e quem você pode se tornar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, honre sua jornada, confie no processo e mantenha acesa a sua chama interior.